Neste momento, meu Senhor, nós te apresentamos o teu filho, Senhor, o teu ungido, Senhor, que tens usado, Senhor, na tua obra, e agora, Senhor, será o mensageiro da tua palavra, Senhor. Senhor, que ele venha, Deus, falar aquilo, Senhor, que tu queres que nós ouçamos, ó Deus, nessa noite. Senhor, prepara o nosso coração, aleluia. Oh Espírito Santo, prepara os nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos a tua voz, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa falar de maneira especial a cada um que deu entrada por estas portas, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos, também a todos que visitam esta igreja, com boa noite. Amém. É motivo, irmãos, de muita alegria mesmo, estar aqui com os irmãos nessa data que é tão importante, com certeza para esta igreja, para o coral, para a orquestra, que comemoram 2 anos de existência, na presença do Senhor. E é motivo de grande alegria estar aqui. Recebi esse convite com maior alegria no meu coração do nosso irmão Márcio Cabral, juntamente com certeza com a sua esposa Eliane. É um casal abençoador. Não temos palavras, posso assim dizer, quando se trata em falar em Márcio Cabral e Eliane. Foram bênçãos, bênção ainda na nossa igreja, e é uma alegria tremenda mesmo poder nesse dia compartilhar da palavra do Senhor nesse momento que é tão importante para eles. E também não poderia deixar de mencionar estar aqui nessa igreja, a alegria em estar por ter grandes amigos aqui, compartilhamos 4 anos longos de nossas vidas, juntamente com a seminarista Andréia, seminarista Geisa e seminarista Regina, 4, e a irmã Nívia, e anos de muita luta, mas de grandes vitórias, Eu me sinto privilegiado pelo Senhor por poder ter tido a companhia dessas mulheres de Deus. Então, o meu agradecimento aos irmãos por essa oportunidade. Mas vamos à palavra do Senhor, porque a hora não espera e nós trazemos nessa noite um recado da parte de Deus, a mensagem do Senhor para cada coração. E eu espero que Deus fale ao seu coração, assim como Ele falou no meu, tremendamente, me deixou feliz por essa palavra. Vamos todos, então, você pode abrir a sua Bíblia, também está projetado aqui na frente também o nosso texto, o tema e texto desta noite. Vamos todos juntos, então, ler este texto. Louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém? Os irmãos podem se assentar, podem tomar os seus assentos. O texto que nos é proposto nesta noite é um texto muito conhecido, não é verdade? Um texto bastante conhecido, um texto que até o nosso coral, e acredito que outros corais, igrejas também, dizem esse texto ao final dos seus ensaios ou ao final do culto. Na verdade, louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. É um texto que até nós temos guardado no nosso coração, nós temos aprendido, e não nos é nem necessário abrir a Bíblia para que venhamos a lembrar dele, a falar, a recitar esse texto. E logo que eu recebi esse convite do irmão Márcio, que ele me passou o tema, eu comecei a pensar, então, por já ser um texto tão conhecido, aonde eu ia, o texto estava na minha cabeça ali, guardadinho. Eu comecei a meditar, a pensar sobre esta palavra, sobre essa porção da palavra de Deus. E me veio à memória 2 mensagens que o meu pastor trouxe lá na nossa igreja, pastor Wilson. Em uma dessas mensagens, o nosso pastor usou como ilustração, e os irmãos do nosso coral Nova Canaã vão se lembrar, a gangorra. A gangorra. Quem aqui já brincou de gangorra? Quem já brincou? E quem ainda brinca? Quem ainda brinca? Amém, os irmãos, os mais novos ali ainda brincam. Eu, se tiver uma oportunidade, eu ainda brinco, amém?
Eu ainda brinco assim, eu sei que vai ser um pouco difícil encontrar uma pessoa para fazer dupla comigo. Talvez o nosso irmão Rivaldo, lá, para fazer dupla. Mas o que eu quero dizer, o que o pastor disse através dessa mensagem, que ele falava, usava dessa ilustração a gangorra da vida. Porque na gangorra, momentos a gente está em cima e momentos a gente está embaixo. Não é verdade? E é assim a brincadeira em todo o tempo que você estiver brincando. Momentos vocês vão estar em cima e momentos embaixo. Momentos em cima, momentos embaixo. E é interessante dizer que a nossa vida é assim. A nossa vida é assim. Momentos estamos em cima e momentos estamos embaixo. É assim. E eu achei um exemplo tão perfeito na nossa caminhada. Momentos a gente está em cima e há momentos que estamos embaixo. Em uma outra mensagem, ele nos falou acerca de bonança e tempestade. Ele citou o texto lá de quando o mar se revoltava, era grande revolta, e os discípulos ali preocupados em que Deus ali traz a bonança, a calmaria. E também ele usou nessa mensagem para nos dizer o seguinte: a nossa vida é assim: bonança, tempestade, bonança, tempestade, bonança, 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 tempestade, 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 parece que não tem fim, bonança, bonança, tempestade, tempestade, bonança, e é assim que vamos vivendo. E quando eu pude perceber que a nossa vida é assim mesmo neste tempo, momentos em cima, momentos embaixo, momentos tempestade, momentos bonança, e me lembrei do texto: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. E eu vi que esse texto é um texto muito fácil de ser gravado, de ser guardado, mas é um texto difícil de ser vivido. Não é um texto fácil, não. Ele é fácil sim de ser guardado, mas é um texto muito difícil de ser vivido. A nossa vida é assim, não temos para onde fugir. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, quando eu me deparo com a realidade de nossas vidas, momentos em cima, outros embaixo, momentos tempestade, outros bonança, e vejo este texto que faz um anúncio e ao mesmo tempo um chamamento para vivermos uma vida que louve ao Senhor em todo o tempo. Uma vida que continuamente esteja com o louvor dos seus lábios. Pois louvar ao Senhor quando a gangorra está em cima, ou quando estamos vivendo momentos de bonança, é algo fácil. É fácil. Agora o negócio se torna difícil quando a gangorra está embaixo. Ou quando vivemos momentos embaixo, momentos de tempestade. O texto apresentado ele não diz: louvarei ao Senhor somente quando tudo estiver bem. O texto apresentado, ele não diz: louvarei ao Senhor somente quando eu estiver com muito dinheiro. O texto apresentado não diz: louvarei ao Senhor somente quando a minha família estiver bem. O texto apresentado, ele não diz: louvarei ao Senhor somente quando eu estiver com um excelente emprego, quando eu tiver um bom status social, quando tudo estiver bem. Não, o texto não diz. O texto diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente
continuamente, é sem parar, louvor ao Senhor, é sem parar, continuamente na minha boca. Não se importando com as circunstâncias, com o que estiver acontecendo, e não é fácil. Confesso aos irmãos que não é fácil, mas eu gostaria de trazer aos irmãos 3 exemplos, que foram exemplos nesta conduta de louvor ao Senhor, independente das circunstâncias. E os primeiros 2, está lá em Atos, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar, está lá em Atos 16, do 7 ao 35. Atos dos Apóstolos, 16, do 7 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, 7 a 35. Defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neópolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos das mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te ordeno, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhe se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: este homem, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Até aqui nós vamos fazer essa leitura. Nos conta que Paulo e Silas faziam uma viagem, e eles estavam visitando as cidades que outrora eles já tinham passado e pregado o Evangelho. E Paulo tinha a intenção de ir para a Ásia, mas impedido pelo Espírito Santo, teve uma visão à noite em que se apresentou um varão. Ele pedia que passasse a Macedônia para o ajudar
Logo que Paulo recebeu desta visão, desse recado da parte de Deus, navegou por Troade, chegou a Samotrácia, passou também por Aneópolis e chegou finalmente a Filipos. Filipos era a primeira cidade daquela parte da Macedônia e era a cidade onde Deus tinha propósito de salvação de vidas. Paulo encontra-se com Lídia, vou resumir bem, encontra-se com Lídias e outras mulheres. A palavra de Deus entra no coração de Lídia, Lídia é convertida e toda a sua família. Agora, com gratidão, Lídia pede que Paulo e Silas fiquem hospedados em sua casa. E Paulo aceita o convite. Então Paulo e Silas, percorrendo aquela cidade para orar, uma jovem endemoniada, a qual possuía aquele espírito de adivinhação, a qual dava grande lucro ao seu senhor, o incomoda, porque ela ia atrás incomodando a ele, dizendo: este aí é o homem, verdadeiro homem de Deus que fala sobre a salvação. Mas Paulo sabia que aquilo ali era um espírito maligno, era Satanás talvez querendo debochar. Então Paulo, indignado, expulsa aquele demônio da vida daquela jovem. E nos diz essa história que aqueles senhores, preocupados porque se desfizeram a fonte do seu lucro, pega Paulo e Silas, arrastam até o centro da cidade e ali apresentam, acusando-os de estar pregando costumes judeus que não eram lícitos. Eles que eram romanos, nem receber, nem tampouco praticar aqueles costumes. E a multidão unida, e com ela também os magistrados indignados, rasgam as suas vestes e manda açoitá-los. Açoitá-los com vara, e dando muitos açoites. Depois de darem muitos açoites a Paulo e Silas, o pegam, o lançam no cárcere como se fossem dois bandidos. E é necessário também percebermos, lançaram no interior, na parte onde ficavam os bandidos mais perigosos, e o amarraram ali. Irmãos, eu começo a imaginar, se fosse eu, se fosse você, pode imaginar se fosse você, talvez a indagação na nossa mente: Senhor, nós viemos até aqui porque fomos orientados pelo Teu Santo Espírito, porque o Senhor nos falou em visão que o Senhor tinha propósito nessa cidade. E qual o propósito? Deus ser chicoteado, Deus ser açoitado, Deus ser jogado num cárcere. Mas irmãos, e agora no versículo de número 25, vem a resposta de Paulo e Silas, de tudo que lhes sobreviam. Apesar de estarem vivendo tempo de gangorra embaixo, tempo de tempestade, não diz a palavra que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Embora eles estivessem vivendo momentos terríveis na sua vida, embora eles, acredito que estivessem sentindo grandes dores, embora acredito que eles estivessem passando por momentos constrangedores naquela prisão, sendo tratados como bandidos, presos, Paulo e Silas fizeram a melhor escolha. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao nosso Deus. Isso me traz a reflexão como eu tenho sido na minha vida. E eu gostaria também que você pensasse nos momentos difíceis, nos momentos que as provações nos sobrevêm, nos
momentos de tempestades, nos momentos de gangorra embaixo, que eu já disse aqui e é certo que vamos passar, e Jesus mesmo disse, como eu li, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como tem sido a minha atitude? Como tem sido a sua atitude perante as adversidades? Porque louvar ao Senhor quando tudo vai bem, como eu já disse, é fácil. Mas louvar ao Senhor nos momentos difíceis, é aí que o nosso Deus conhece os seus servos. O terceiro exemplo, primeiro e segundo, Paulo e Silas. O terceiro exemplo é, e não poderia deixar de ser, Jó. Nos diz a palavra que Jó era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas embora eu queira mostrar aos irmãos, através de Jó, o louvor a Deus em meio às provações, é a linha que temos adotado nesta mensagem, eu não poderia deixar de observar que Jó dava louvores a Deus nos momentos mais prósperos de sua vida. Embora possa ser óbvio dar louvor a Deus em meio à prosperidade, em tempos que tudo estiver dando certo, mas em muitos casos não tem acontecido isso. Muitos têm se auto-vangloriado de suas conquistas, de suas vitórias, dos acertos, dos projetos que têm sido bem-sucedidos em suas vidas, e se esquecem de atribuir por tudo isso louvores e honra ao Senhor, quando na verdade tudo que temos alcançado, todas as vitórias que temos na nossa vida, o nosso acordar, o nosso levantar, o nosso andar, o nosso poder amar, o nosso abraçar, tudo isso quem tem nos proporcionado é Deus. Tudo tem vindo dele. Tudo vem do Senhor. Até mesmo as bênçãos que sobrecaem sobre a vida dos ímpios, é Deus quem tem dado. O sol que vem sobre as nossas cabeças, o Senhor tem dado ao justo e ao ímpio. A chuva tem contemplado ao justo e o ímpio. Então até o ímpio tem que se render e dizer que tudo que ele tem vem da parte do Senhor. Tudo que nós temos vem de Deus. Eu não consigo fazer nada sozinho. Nada conseguimos fazer sozinho, se não for o Senhor nas nossas vidas. Mas voltando então a esse homem, que era, quero lembrar, sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então a esse homem Deus permite que Satanás toque nos seus bens. Então vai começar a chegar as informações. Vamos ler lá, eu convido os irmãos a abrirem Jó 1, de 13 a 19. Jó 1, de 13 a 19. Diz assim, estarei lendo para não perder muito tempo. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu.
só eu escapei para te trazer tia nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para te trazer tia nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer tia nova. Irmãos, ou seja, as 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentos não tem mais. As 7.000 ovelhas citadas no início desse texto foram queimadas. Os 3.000 camelos foram tomados pelos caldeus. Os filhos e as filhas foram mortos. Ou seja, Jó estava vivendo um momento de tempestade. De tempestade, de tempestade, de tempestade. Uma notícia ruim após a outra chegando, sem dó nem piedade. Mas em meio a tudo isso, em meio a todas essas provações, em meio a toda essa tempestade, no versículo de número 20, você pode acompanhar, vai dizer que Jó rasga a sua veste, raspa a sua cabeça, se lança em terra e adora ao Senhor. Embora toda essa tempestade, toda essa provação, Jó adora ao Senhor e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus por essa atitude de homem de Deus, por essa atitude de homem de fé? Mas ainda não acabou, nós bem conhecemos essa história. Por falar nisso, os textos de hoje, desta mensagem, são textos muito conhecidos. E eu falei: Senhor, são textos tão conhecidos, mas o Senhor tem falado de maneira tão grandiosa ao meu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. E ainda, como se não bastasse, Satanás novamente pede autorização para tocar na saúde de Jó, dizendo ao nosso Deus: se eu tocar na saúde, com certeza ele vai blasfemar. Com certeza ele vai voltar. Com certeza ele não vai mais te professar como seu Deus. E Deus mais uma vez permite tocar na saúde. E Satanás fere a Jó com uma lepra por todo o corpo. E Jó pega um caco de telha para se coçar. Se senta sobre as cinzas. E sua mulher lhe pergunta: ainda retens a tua fidelidade? Quem é casado sabe, né? Do grande valor, a importância que nós homens damos às nossas mulheres e damos nas suas opiniões, no que elas pensam. Tentamos viver uma vida assim, né? Uma conversa. Eu fico imaginando Jó recebendo isso da sua companheira, daquela que estava ao seu lado,
Ainda retens a tua fidelidade? Ou seja, você ainda vai louvar a esse Deus? Você passando por isso tudo que você está passando, você ainda vai continuar professando a este Deus? Ainda retens a tua fidelidade a este Deus, Jó? Você não tem mais nada, você perdeu tudo. Perdeu a riqueza, perdeu os filhos, agora perdeu a saúde, está leproso. E ainda retens a tua fidelidade a esse Senhor? Amaldiçoa este teu Deus e morre. E por quantas vezes, irmãos, temos passado momentos difíceis, momentos de gangorra embaixo, momentos de tempestade nas nossas vidas, em que se levantam gigantes e parecem que querem nos dizer isso face a face. Os gigantes se levantam na nossa frente, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer desistir, falando na nossa face: ainda retens a fidelidade a este teu Deus? Não está vendo como você está? Não está vendo como é que você está passando? Retens a fidelidade ainda a este Deus? O seu louvor ainda está destinado a esse Senhor? E esses gigantes que se levantam querem nos fazer parar, querem nos destruir. Mas a resposta que temos que dar a estes gigantes é a mesma resposta que Jó deu à sua mulher. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Jó diz no versículo de número, no capítulo 2, no versículo de número 10: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E nos diz a palavra: em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. A vida de Jó foi vida à adoração o tempo todo. Adoração na bonança, adoração na alegria, adoração quando perdeu tudo, adoração na enfermidade, adoração até mesmo quando sua esposa lhe quis sugerir a amaldiçoar o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. E eu me sinto, irmãos, muito pequeno. Eu fico me olhando, falando: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque às vezes passamos por momentos difíceis e às vezes queremos abandonar, queremos deixar tudo. Mas somos gratos a esse Deus, porque Ele, com a sua misericórdia, tem nos guardado, tem nos escolhido, tem nos separado. Louvado seja Deus por isso. E para isso, irmãos, há uma explicação. Algo que tem se perdido, sabe, nos nossos dias, é a certeza da vitória em nossas vidas. E ela se dá pelo fato de Deus estar conosco. Fato que servimos ao Deus verdadeiro e único. A anunciação, Deus é contigo, em toda a Bíblia, é interpretada como vitória certa. E parece que nos dias de hoje não está sendo assim mais vista. Estão igualando a presença de Deus na vida como a presença de qualquer pessoa que pode nos ajudar simplesmente, quando a presença de Deus representa a solução de qualquer problema e de qualquer causa que temos passado ou vivido. Ele está conosco. Portanto, independente da situação,
Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem os seus planos que são maiores e melhores que os meus. Nós somos limitados. Vemos só o hoje, o agora, o que está acontecendo aqui. Ele não. Ele é Deus. Jó foi lá na frente, completamente restabelecido por Deus. Vamos ler lá Jó 42, 12 e 13. Jó 42, 12 e 13. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus estava com ele. Também nós vamos ver relatado lá em Atos que Paulo e Silas, os magistrados, aqueles mesmos que os mandaram açoitar e lançar no cárcere, eles vão até o cárcere pedir súplicas e os tiram da prisão. A boa mão do Senhor estava com eles. E conosco também, comigo e com você que está aqui nesta noite, a boa mão do Senhor, ela é conosco. Então não importa o que você tem passado, louve ao Senhor. Se a gangorra está embaixo, adore ao Senhor. Se está vivendo um tempo de tempestade, adore também ao Senhor. Não estou dizendo, irmãos, que será fácil, pois fácil não é. Eu seria mentiroso se aqui dissesse que é fácil. Fácil não é, mas é necessário. É característica daquele que serve de coração ao Senhor. Louvar ao Senhor em todo tempo. Louvar ao Senhor até mesmo nos momentos em que não entendemos o agir do Senhor. Porque passamos por momentos assim, em que as coisas acontecem no momento que estamos vivendo, não entendemos. Mas devemos adorar ao Senhor em todo tempo, porque Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Ele tem o controle está nas mãos do Senhor. E por mais que passamos por momentos de tempestades, a bonança ela virá, o socorro do Senhor, Ele virá, o socorro até nós. Não vemos em nenhum momento da Bíblia o Senhor abandonando aquele que deposita a sua fé, que crê, que confia. Nos diz em Isaías 64:4 que desde a antiguidade não se ouviu, não se viu um Deus que seja semelhante ao nosso Deus. Nós servimos a um Deus que é um Deus único, um Deus de vitória, um Deus de misericórdia, um Deus de poder, um Deus que ama em abençoar. Então, independente do que estivermos passando, lá na frente nós seremos abençoados, e é isso que nós temos que nos ater e nos agarrar nesta promessa do Senhor. A bênção ela virá, a vitória ela virá, esteja o que eu estiver passando, lá na frente o Senhor vai me abençoar, porque Ele é comigo, e o segredo é estar perto, é estar junto do Senhor. O segredo é estar com Cristo, é estar andando lado a lado. Jó era desta forma, porque estava lá, lado a lado com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar essa mensagem, eu gostaria de louvar com os irmãos aquele primeiro louvor, o segundo louvor que o Ministério de Louvor cantou. Perto quero estar.
Te louvarei, que diz que não importa as circunstâncias. Talvez a gangorra esteja embaixo, eu vou adorar. Talvez a tempestade esteja acontecendo agora. É a oportunidade de você adorar. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você esteja passando por esse momento de tempestade. Muitos estão em momentos de bonança, também posso crer. Mas talvez você entrou aqui nesta noite passando por um momento de tempestade. A oportunidade que você tem agora é de adorar ao Senhor e dizer: Deus, perto eu quero estar de Ti. Perto eu quero estar para que eu possa Te adorar verdadeiramente. Amém? Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar este louvor ao nosso Deus. Oh Senhor, queremos estar perto de Ti, Deus. Queremos estar lado a lado contigo, Senhor, porque estando assim, poderemos, Senhor, cantar louvores ao Senhor em todo tempo, porque estaremos amparados por Ti, ó Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Senhor, vamos dizer: perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há. Declare ao Senhor que me render, ó Deus, que me render e Te adorar. Diga ao Senhor: Senhor, tudo que há em mim nesta noite eu quero Te ofertar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas reconhecemos que é pouco, Senhor, mediante tudo aquilo que o Senhor tem feito. É verdade, Senhor. Se comparar ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Oh, aleluia. Diga ao Senhor: Te louvarei, ó Deus. Te louvarei. Com toda a sua força, diga: não importa, Senhor. Não importa mais circunstâncias. Oh, adorarei. Senhor, é somente a Ti, Deus, a honra, a glória, o louvor é somente ao Senhor.
somente a Ti, Jesus. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia, toda adoração, tudo, Senhor, nós Te entregamos nesta noite, porque o Senhor é devido louvor. Nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, Deus. Dizemos que Deus igual ao Senhor não há, Deus. Nós Te adoramos nesta noite. Tome o primeiro lugar, Deus. Seja adorado, seja glorificado. Não importa, Senhor, o que vamos passar aqui nesta vida, o Teu nome deve ser exaltado, o Teu nome deve ser glorificado, o Teu nome deve ser engrandecido, Deus. Nós Te adoramos. Receba a adoração da Tua igreja, receba o louvor, Deus, que daqui sobe até o Teu trono de glória nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por ter falado tão grandemente ao nosso coração, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor verdadeiramente se importa conosco. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. E obrigado porque até mesmo o desejo de Te adorar vem do Senhor. É o Senhor que tem plantado, é o Senhor que tem escolhido, é o Senhor que tem buscado os adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Deus. E nós queremos nos apresentar hinos aqui diante do Senhor. Faça-nos de nós verdadeiros adoradores, adoradores que a todo tempo, Deus, Te adore e glorifique, Senhor, ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Deus possa te abençoar nesta noite. Você pode se assentar. Eu também esqueci de agradecer. Eu quero agradecer ao pastor Daniel, que através da pessoa do nosso irmão Márcio, nos cedeu nesta noite para falarmos da palavra do Senhor. Muito obrigado a todos e que Deus possa completar ainda os corações dos irmãos aquilo que porventura não tenha sido dito esta noite. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.